água da chuva leva areia e lixo, que causa entupimento no sistema e transbordamento. Chuva escoada da forma certa pela boca de lobo não entope o esgoto. Quer cuidar da sua rua? Verifique se ela já tem rede de esgoto. E se tiver, faça a ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Em 2021, dos quase 9 milhões de cearenses, 1,5 milhões viviam na extrema pobreza. Isso mesmo. Já em 2022, esse número reduziu para 1.016.000 pessoas, o que evidencia que houve aí resultados extremamente positivos a partir das políticas públicas de combate à pobreza no estado do Ceará. Agora, na última pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará, o IPES, esse número caiu para 741.000 pessoas, ou seja, tivemos aí uma redução de 50% quase da redução. Um dado que me chamou a atenção é que desse 1,5 milhão em 2021, bem como desses 741.000 atual, na extrema pobreza, a maior parte percentual está nas zonas urbanas e não na zona rural, como se pensava. Isso tem até uma certa lógica, na medida em que são as zonas urbanas que concentram o maior número de pessoas. Para discutirmos todos os aspectos da extrema pobreza, da pobreza e da desigualdade no estado do Ceará, o podcast de hoje, Observatório, tem dois convidados muito especiais para discutir esse assunto. De um lado, o professor Carlos Manso, professor, doutor em economia, um dos fundadores do Laboratório de Estudos da Pobreza, e o também professor doutor Alfredo Pessoa, que preside o IPES, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará, aos quais, desde já, agradeço aqui pelas participações e pela contribuição que certamente nos dará nessa nossa conversa. Muito obrigado aos dois. Isso aqui é um lugar de fala e de fala livre, ok? Portanto, vamos conversar da melhor forma possível sobre esses aspectos. Alfredo, como o IPES é o responsável por essa pesquisa, aliás, acabou de publicar no seu boletim Enfoque todas essas questões, eu queria que você historiasse para nós aí essa série histórica de extrema pobreza, desigualdade, a partir das linhas de cortes internacionais e nacionais, para que se possa passar para o nosso internauta uma ideia do que significa extrema pobreza e pobreza no Ceará e no Brasil. Queria agradecer ao Arnaldo pela participação no programa, pela participação do IPES, saudar o professor Carlos Manso também, e saudar os ouvintes, né? E dizer uma coisa importante. Geralmente, no senso comum, essa divisão entre pobreza e extrema pobreza ela não é muito clara, né? Quando a gente vai falar, todo mundo fala em pobreza, mas tem essa classificação da extrema pobreza, é uma classificação internacional, é uma classificação nacional, e que a gente relaciona a extrema pobreza muito com as pessoas que estão no nível de condição muito pior do que os pobres, ou seja, no nível que a gente considera até miseráveis, né? Pode até chegar a miseráveis, e tem vários fatores que causam esse processo, né? Então, o Arnaldo já falou na questão multidimensional da pobreza, essa é uma delas. E o trabalho do IPES é um trabalho que vem sendo remontado, ele foi feito em 2024, foi feito um trabalho que reportava o ano de 21 e 23, e foi feito um novo trabalho agora, reportando o ano de 23 e 24. Então, tem essa classificação, extrema pobreza e pobreza, né? Você pega a população do Ceará em torno de 8,7 milhões, né? Você tem aí, hoje, 700 mil pessoas na extrema pobreza e na pobreza, 4 milhões. Então, você tem quase 5 milhões de pessoas do estado do Ceará nessa categoria, que tem uma correlação com um programa nacional que tem 22 anos, que é o Bolsa Família, né? Onde tem 1.400.000, né? Mil pessoas dentro desse programa. Se você for multiplicar, fazer uma multiplicação por 3 ou por 4, você vai chegar perto aí
em torno desses 5 milhões que estão nessa categoria. São pessoas que vivem com renda per capita, no caso da pobreza, em torno de 703 per capita por pessoa, né, na família. E na extrema pobreza, em torno de 220 reais. Então, são níveis de renda, no caso da extrema pobreza, muito baixos. Então, a pesquisa pegou essa classificação, uma classificação que é considerada, que é feita no mundo, né? E tem aquela deficiência de classificação com corte, né? Quando você bota um corte de 220 e a pessoa que está em 219, ela está a R$1 de ser R$1, R$2 de ser pobre e não ser extremamente pobre. Quer dizer, todo mundo que está em torno daquele corte, né? Ele está ali naquele entre ser e não ser extremamente pobre ou pobre. Dá para considerar isso. Isso é um detalhe que às vezes a gente esquece, né? E é um raciocínio em cima da chamada pobreza monetária, especificamente. Sim. Eu falava um pouco do conceito sobre a multidimensionalidade da pobreza, né? Às vezes o cidadão com uma fossa séptica na casa dele, que ele não tinha, ele já sai daquela condição, dado essas variáveis que se incorporam para formar os pobres. Professor Manso, eu tive o privilégio de, ao seu lado e de tantos outros, como o professor Flávio Ataliba, participar do início da fundação do Laboratório de Estudos da Pobreza, o LEP, vinculado ao CAEM, da Universidade Federal do Ceará. E eu lembro que em 2002, não lembro bem, por aí, no início dos anos 2000, primeiro governo Cid Gomes, você fazia seu doutorado, eu estava participando de um programa de pós-doutoramento, e nós fizemos uma pesquisa como essa que o IPES apresenta agora, que foi o primeiro paper que a gente publicou. E naquela época a gente dizia que a manchete de todos os jornais, uma coisa que causou um impacto muito grande, era: Ceará tem 52% de pobres. Essa era a manchete, à época. O governador Cid Gomes, então, impactado com aquela manchete, me faz uma ligação e pergunta que pesquisa, que trabalho era aquele, se a gente podia apresentar para ele. E nós fizemos uma apresentação para ele, porque ele ficou muito impactado, ele não imaginava que o Ceará tivesse tantos pobres assim. O Alfredo acaba de dizer que dos 8 milhões e 700 mil pessoas, quase 5 milhões ainda estão na pobreza quando você reúne todos, né? Um percentual de 40 hoje, né? 40 43, hoje, né? 43. 42 e alguma coisa. Eu queria, então, a sua leitura, a sua avaliação desse período para cá, já que nós estamos chegando aí em resultados bastante positivos, né, dessa redução da extrema pobreza. Pois é, o Arnaldo tem uma memória prodigiosa. Muito obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. A memória prodigiosa é de lembrar a manchete, mas isso dá um bom ponto de partida para a gente conversar aqui, porque nós estamos falando de 23 anos, né? É isso, Arnaldo? Isso, né? isso. É isso mesmo? É começo da década de 2000, esse encontro com... Eu me lembro bem, a gente passou uma tarde inteira apresentando os dados lá. E dali surgiram vários desdobramentos, né? Foram importantes, né? Até a concepção no próprio IPES de uma questão de plano de erradicação, né, o plano de superação da pobreza. Né? Eu lembro até que ele FECOP, né? Depois dessa apresentação, ele disse: vocês me transferem esses dados? Aí a gente, claro, governador, são seus, são públicos. Ele disse: eu vou ao presidente Lula. A extrema pobreza, ou melhor, a pobreza, 52%, eu não posso erradicar. Mas a extrema pobreza, eu vou erradicar. Eu vou dizer ao presidente que para cada R$1 que ele colocar do governo federal, eu coloco R$2 do cearense para a gente combater a extrema pobreza. Faria um grande programa de transferência, como acabou acontecendo de estimulando lá o programa federal, né? Isso nos levou várias vezes ao Ministério, era ministra do Desenvolvimento Social, a Tereza Campelo. E nós estivemos com ela várias vezes, mostrando esses números da pobreza para desenhar naquela época. E foi impactante, eu acho que foi no domingo essa matéria, porque eu estou agora recordando que eu estava vendo a Fórmula 1 com meu filho era pequeno, criança, né? Ele atendeu o meu telefone lá, acho que era telefone de casa ainda, se usava ainda isso antigamente, né? Então, ele dizia assim: pai, tem um senhor aqui dizendo que é o governador. Aí eu, tá bom, vamos ver. E era exatamente o governador preocupado com a manchete, ele até riu, porque ele ouviu o que meu filho tinha dito, né? Mas, enfim, a questão da linha
foi mencionado aqui, eu não sei se as pessoas fizeram a conta aí, mas a gente está falando aí de R$7 por dia. Ou seja, se quer entender o que é uma família na extrema pobreza, é cada pessoa nessa família viver com R$7 por dia. Então, isso dá mais ou menos 7 vezes 3 dá 210 a 220. Então, menos de 8, entre 7 e 8 reais. Já imaginou? E é por isso que essas variações próximas, elas impactam muito os números. Porque, por exemplo, se uma pessoa está lá, R$7, ela está na extrema pobreza, se eu der R$1 a mais por dia para ela, vai para 8. Ela aumenta aí quase 20% na renda dela. R$1 dá quase 20% do aumento em R$7, concorda? Né? Então, assim, é um nível de renda baixíssimo. Então, aí tem as variações. O que a gente percebe ao longo da história, Arnaldo, você pediu para fazer um histórico, é que esses números de pobreza e extrema pobreza, eles estão muito associados aos ciclos de expansão ou de recessão da economia. Ou seja, a gente meio que se favorece dos ciclos de expansão, sofre na recessão, sofre quando tem inflação, porque a inflação é terrível para os pobres. Imagina, vamos lá de novo, para as pessoas acompanharem. Se uma família está na extrema pobreza, com R$7 por dia, e aumenta o aluguel, aquela renda não está mais disponível. Aliás, nós estamos aqui considerando uma renda disponível. Então, se qualquer aumento ali no feijão, na cesta básica, porque a renda do extremamente pobre é uma renda voltada totalmente para consumo. Não tem poupança, não tem proteção alguma. Eu até faço aqui um adendo. Esse extremamente pobre aí, Alfredo, você pode me corrigir, nem aluguel ele paga, ele vive de aluguel social, que é uma outra forma de renda que o poder público criou por ter a consciência de que é impossível se viver com tão pouco. Perfeito. Aí, ou seja, qualquer aumento, qualquer inflação, obviamente... Então, inflação e recessão são terríveis inimigos dos mais pobres, sem dúvida. Então, a questão dos números, eles impactam muito isso. É claro que, por outro lado, né, existe um avanço muito grande em termos da estrutura de assistência social no país. Isso é fato. Né, a construção, até a parte física, né, da construção dos conselhos regionais de assistência, tá assim. A estrutura de assistência social no país cresceu muito, mas existe aí assistência social, basicamente, a gente pode dividir, né, até legalmente, tem a questão do cuidado, da questão da proteção e tem a questão da inclusão produtiva. Isso tudo faz parte do trabalho, do desafio da assistência social. E aí é que é o grande ponto, entendeu, Arnaldo? E eu vou pedir a você para deixar essa inclusão produtiva para a gente discutir no bloco seguinte, porque é a extensão disso, é a porta de saída. É a porta de saída, né? Pelo trabalho. Né? Isso, porque, claro, ainda tem gente que se coloca contra os programas de assistência social. Eu faço questão de trazer esses números, e, Alfredo, pedir para você detalhar, porque quando você está falando de pobreza, de programas sociais, de transferência de renda, especificamente, como aluguel social, tarifa social para água, tarifa social para energia, nós não estamos falando de filantropia, nós estamos falando de economia. Essa é que é a percepção que eu acho que precisa ser entendida dessa forma pela sociedade que critica os programas sociais diante de uma situação como essa. Eu queria, Alfredo, trazê-lo você como o responsável direto pelo instituto que presta esse grande serviço ao Estado do Ceará, a partir dessas pesquisas, para detalhar um pouco melhor para a gente esse programa de recuperação, digamos assim, e combate a essa pobreza. Então, alguns programas assistenciais não são monetários, né? O Vale Gás, o auxílio aluguel, o aluguel social, eles não são monetários, eles acabam não impactando quando você vai calcular a renda, né? Um comentário sobre o que o Márcio falou, a história da pessoa consumir toda a sua renda, né? O trabalhador, em geral, consome toda a sua renda, né? O Kalec já dizia, né? Trabalhadores gastam o que ganham. E capitalista ganha o que gasta. Então, dentro desse sistema, é até natural você trabalhar tanto o desemprego como a pobreza, como fenômenos naturais
o desenvolvimento do capitalismo. Né? Você pega aí o norte desenvolvido, né? No caso, o IBGE vai fazer agora um seminário internacional sobre o sul global, né? O sul global é pobre, é subdesenvolvido, mas o norte é desenvolvido, mas o norte gerou todo esse, né, com o desenvolvimento e ainda tem um adicional, a questão climática, né, que hoje está muito... Isso é fruto também do nosso modelo de desenvolvimento. Então, é natural no capitalismo a pobreza existir e o desemprego também, porque as recessões que o Manso fala, elas são cíclicas, né? A economia mundial, ou nacional, ou regional, ou mesmo local, ela cresce e decresce, né? Cresce e decresce. Como elas são ciclos, no período de baixa do ciclo, que a gente chama de recessão, ela atinge a todos e aumenta o desemprego e aumenta a extrema pobreza. Quando o ciclo está favorável, esses processos eles tendem a diminuir. Mas aí é um ponto de extinção da pobreza no capitalismo que é mais difícil. Foi um legado, é um legado que a gente não consegue superar. A extrema pobreza sim, né? Estava falando aí de 20 anos atrás, nos anos 70, a ONU previa que se os países capitalistas desenvolvidos dessem 1% de sua riqueza para os não desenvolvidos ou para os extremamente pobres, resolvia o problema da pobreza em 20 anos. Esse era o cálculo lá. O Jeffrey Sachs, né, até no livro dele, O Fim da Pobreza, prega isso, em 2005. Ele discorda um pouco de jogar recurso direto, né? Ele trabalha mais com alimento, com desenvolvimento de crédito, né? Mas ele também prega isso no livro dele já de 2005, né? Já quase 50 anos depois do que a ONU pregava. E no cálculo do Jeffrey Sachs é 0,7%, né, dos países ricos para financiar esses países pobres. Que é uma dicotomia, né? Você sempre está ali, com um olho na Inglaterra, outro na Índia, um olho nos Estados Unidos, outro na África. Você tem essa dicotomia o tempo todo. Tem a dicotomia entre países, tem a dicotomia dentro do país, tem a dicotomia dentro da região e dentro do Estado. Já que a gente também tem uma distribuição de renda, se você for pegar Fortaleza, no caso a capital, é bem desigual. A desigualdade está aí para... Bem desigual, bem desigual, né? Bem desigual. Então, esse é um fenômeno mundial, né? É um fenômeno mundial. O modelo capitalista atual não consegue responder, né? Não consegue responder, e nós temos aí o que o modelo está nos impondo agora é crise pandêmica, é crise ambiental, guerras, né? As guerras nunca pararam, né? Sempre tem muita guerra. Isso tudo envolve essas questões dos países que vão se refletir na questão da pobreza, inevitavelmente. Manso, nós temos... Eu poderia dizer que a nossa extrema pobreza, a nossa desigualdade, ela nos acompanha desde que Cabral aportou por aqui e descobriu essas terras aqui abaixo da linha do Equador, com toda a exuberância que tem. Nós estamos falando de história, de um déficit, quer dizer, de uma dívida secular. Esse fracasso, ele decorre do modelo capitalista ou ele decorre de uma falta de sensibilidade de políticas mais voltadas para se superar essa situação? Porque isso é endêmico. Eu estou falando de uma endemia, né? É um pouquinho diferente assim, com essa questão. Não é, o capitalismo, ele também, dentro do capitalismo, você tem os modelos de crescimento para o pobre. É possível. Nós temos vários ciclos de crescimento para o pobre, que é o crescimento para o pobre. É o crescimento que acontece, o crescimento econômico com redução de desigualdade, ou seja, é um padrão que favorece proporcionalmente mais os mais pobres. Agora, é lógico que aí tem uma série de variáveis institucionais que determinam a qualidade do crescimento econômico de um país, né? E aí é bem mais abrangente aqui. Mas só trazendo aqui, o que é importante é a condução das políticas, ela é decisiva também para a questão do combate à pobreza. Então, por exemplo, se tem um governo que gasta mais do que arrecada e gasta muito com pagamento de juros, por exemplo, que é o nosso modelo, que é o caso do Brasil,
Então, assim, que comprime bem os investimentos, né? Ou seja, aquele recurso que tem para investir, enfim, com inovação, que é da onde vem, que é o que explica a dinâmica das economias. Então, se tem um governo que conduz dessa forma, ele cria pressões inflacionárias. E essas pressões inflacionárias, elas dificultam muito, porque aí dificulta... os mais pobres, eles têm uma dificuldade grande de proteção. Qual é o ponto de superação de pobreza? Você tem que conseguir a capacidade de geração de renda. Mas como é que você consegue geração de renda dentro de um mercado de trabalho competitivo, que exige uns perfis diferentes, né? Nesse momento? Então, você tem dificuldade para alta qualificação, imagina para uma qualificação menor. Então, são desafios. Hoje, ou para qualificação nenhuma. Ou para qualificação nenhuma, ou para, como você falou, em fossa séptica. Não, ele tem qualificação, mas ele fica doente 5 dias por mês por conta da fossa, por conta do problema, porque não é atendido no posto de saúde, porque não tem um remédio adequado, porque, enfim, não tem uma habitação digna, porque é um ambiente de muita violência também, ele é induzido para outros tipos de atividades que não as lícitas. Então, tem todo um desafio. Por isso que o grande desafio hoje de políticas que a gente tem que focar é nas políticas de inclusão, a política de inclusão produtiva. Como alinhar, ou seja, como utilizar as características individuais para ser competitivo no mercado de trabalho. Se a gente não consegue fazer isso com a geração mais velha, com a geração com analfabetismo muito alto, etc., pelo menos tentar com jovens, que era o que nós falamos lá em 2000, na conversa com o governador. Pode não salvar essa geração, mas a próxima, porque existe aí uma armadilha, né, que condena, e é um problema intergeracional, que condena essas gerações se algo não for feito. Então, é preciso hoje um olhar para os mais jovens, para ver exatamente o tipo de perfil, não que o mercado, mas o tipo de perfil assim que pode ser competitivo, tentar buscar qualificação, fazer parcerias com o setor privado. Então, tem toda uma agenda aí do setor público que ultrapassa essa questão da assistência. Eu quero deixar bem claro que na pandemia a gente teve os números, né, do Alfredo aqui do trabalho do Jimmy, né, do Enfoque Econômico, mostram muito bem um pico lá, até você fez referência a isso, né, na pandemia, porque a pandemia era um ambiente, só concluindo, tá? Não. Era um ambiente completamente desfavorável para os mais pobres. Então, houve um aumento exponencial, expressivo, realmente, da pobreza, da extrema pobreza. E ali, a estrutura social de assistência social no país mostrou a que veio. Porque ali houve resposta. Alguém pode até dizer os mais mal-humorados, que não é o nosso caso, mas os mais mal-humorados podem dizer, mas teve gente que recebeu o benefício que não deveria. Ok, são ajustes, são sintonias que a gente... Tudo bem, mas a resposta foi dada muito rápida. Aqui, por exemplo, o Ceará foi um destaque nacional em termos das políticas protetivas, digamos assim, as políticas compensatórias, né? Ok, você perdeu renda pela pandemia, mas você vai ter isso, você vai ter aquilo. Então, houve uma proteção e essa resposta chegou rápida. Não, logicamente, que poderia ter chegado muito mais, claro, mas chegou. Mas o desafio... Ok, isso mostrou que nós temos uma estrutura de assistência social no país. Temos um programa de transferência amplo que funciona. Mas a gente precisa, agora é um passo seguinte, o passo adiante, é o passo realmente é o maior desafio. É o grande desafio, é o desafio de tentar incluir essas pessoas. Que vai ser objeto da gente discutir a partir das políticas públicas em execução no Brasil, mas especificamente aqui no estado do Ceará, no nosso segundo bloco. Alfredo, o Manso traz aqui a pandemia, com todos os males, né, com todo o desastre, com todos os impactos que a pandemia causou. Eu devo lembrar que à época da pandemia, nós estávamos fora do mapa da fome. Voltamos. E na pandemia nós voltamos para o mapa da fome, porque existia, de um lado, para além das consequências que a pandemia traz naturalmente, existia um desgoverno que estava pouco ligando para essas consequências. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esses impactos dos números a partir da pandemia, porque mesmo assim o Ceará apresenta hoje resultados em tão pouco tempo,
né? 2021, a gente 1,5 milhão. 2022, 1,16 milhão. 2024, 740 mil pessoas. São resultados que demonstram efetivamente que houve resposta imediata do setor público. Detalha para a gente um pouco aí esses números desse período. Então, se a gente for olhar tanto a extrema pobreza como a pobreza, pelo gráfico aqui que o Somanso citou, que é o trabalho do analista Jimmy Oliveira, que é analista lá nosso do IPES, tanto na extrema como na pobreza, ele dá um salto, né? Na extrema chega a 16% e na pobreza chega a 54%. Isso na pandemia. Apesar de todo aquele esforço solidário da sociedade, de se construir com cozinhas solidárias, que acabou, essas cozinhas foram todas absorvidas pelo programa Ceará Sem Fome, né? Quase todas absorvidas, né? Que foi interessante, porque elas já existiam, né? Então, apesar de todo o nosso esforço da sociedade solidária e com relação à fome, com relação ao desemprego, que aumentou também, né? Com relação à economia, praticamente quase para, né? A gente teve essa sensação e que eu sempre comento, se tivesse avisado a gente que eram 2 anos, a gente não teria aguentado. Mas quando disseram 3 meses, depois volta. Provavelmente as expectativas seriam outras, né? Ficou aquela, né? Ficou aquele stop and go, né? Vai, para e vai e tal. E a gente ficou ali naquela. Foi muito cruel, né? Para o setor privado, muito cruel para quem não tinha renda fixa, né? Muito cruel para quem vivia de vender. Empreendedor que vivia de vender coisas para pessoas que estavam em movimento, né? Porque não tinha movimento, não tinha, né? As pessoas tinham medo até de andar na rua, né? Imagine de fazer consumo, de sentar, de divertir. Acabou o entretenimento, a cultura. A cultura foi toda na TV, né? E foi um pouco que salvou a gente, né? Porque a gente acabou tendo que ler mais e assistir mais coisas na cultura, na TV. Quer dizer que na pandemia chegou a 54% a pobreza? 54%. Então, Arnaldo, aquela conversa com o Cid Gomes, você lembra que depois daquilo ali, o Brasil experimentou períodos contínuos, né? Períodos seguidos de queda da pobreza. Ou seja, mas voltou ao patamar lá de 2002 na pandemia, né? 2 pontos percentuais a mais. Acima, né? Então é como se tivesse perdido todo aquele período, né? De quedas consecutivas da pobreza, né? Mas hoje o número que a gente tem ainda é um número alto de extrema pobreza, que a gente tem mais de 8%, né? De pobreza, 46%. Da pobreza, extrema pobreza, eu acho que dá uma depressão a gente falar, por mais que tenha redução, 7. Mas você imaginar ainda que 43% ainda do seu estado, da sua população ainda está abaixo de uma linha de pobreza, que não é nada demais, é uma linha realmente muito baixa. Mas focando na extrema pobreza, ela era para ser residual já, né? Nós já temos condição de torná-la residual em todos os estados. Vários estados já conseguiram. O residual que eu estou falando é 1,5%, 2%. É para ser ali aqueles casos de má localização que o CRAS não consegue identificar. Só que nós ainda temos 8%. Só para que o internauta que nos acompanha saiba do que nós estamos falando, em todo o Brasil, Santa Catarina é o único estado que conseguiu. Pois mas só para dar um detalhe, a gente tem 7,9%, mas em 2012 era 14%. Sim, não. 2012 eu estou falando assim, mas ainda é um número assustador ainda, você saber que ainda tem mais de 700... Porque, vamos lá, tem quase 800 mil pessoas. Se a gente imaginar aí, de 30% a 40% são crianças. Não sei se eu acho que o Jimmy não fez o recorte aí, logicamente que tem, mas normalmente as pesquisas dão isso. Nós estamos falando de 250 a 300 mil crianças na extrema pobreza. Sim. Ainda, né? Alfredo. Sim, pois não. Nós estamos trabalhando nesse dado da extrema pobreza infantil ainda. Vamos soltar. É porque a gente comemora, obviamente, né? Tem aí toda uma clara demonstração de que a estrutura de assistência está funcionando, os programas de transferência estão chegando, mas há muito que se fazer, né? Obviamente ainda há uma situação, e como o Arnaldo bem colocou, não é filantropia, não é só pela justiça social, é que nós estamos falando aqui de aumento, de crescimento econômico também, já que a gente está falando de capitalismo. Você imagina 800 mil pessoas na extrema pobreza. Vamos supor que desses 800 mil, para facilitar o raciocínio, que metade esteja em idade produtiva, né, Arnaldo? Então, nós temos aí 400 mil pessoas. 400 mil pessoas sem renda, porque a renda delas é praticamente nenhuma, né? Vive de programas, transferências. Mas você imagina 400 mil pessoas crescendo a renda.
Por isso, nós estamos Então falando você tem um impacto falando aí, de economia. né? Nós estamos falando de economia. Olha quanto isso não vai provocar de dinamismo lá nas comunidades, na economia como um todo. Imagina a pobreza. A pobreza são quantos milhões exatamente? Pobreza, 4 milhões. Imagina 4 milhões de pessoas com elevação de renda. Imagina se tem 20% de aumento, 30% de aumento nessa renda de 4 milhões de pessoas. Quanto é que isso não repercute em termos econômicos do Estado? Mas tem uma questão relativa. A pobreza, quando você pega o valor de 703, é o mínimo, né? Então, é a renda per capita, você né? pode ter uma renda até maior. Sim, então, sim. tem vários níveis. Você pode ter vários níveis aí dentro dos 4 Lembrou milhões. bem, esse é um detalhe importante. A extrema não. A extrema é um valor bem mais Não, baixo. na verdade, Per capita todo mundo que está na pobreza bem- está abaixo de 700. bem mais baixo. Está né? abaixo de 700. A linha de pobreza é para 703, baixo. 703. Pois é. Então, ou é 703 é o máximo, não é mínimo, é o Só máximo. Ou então abaixo disso. Só um detalhe. 703 Per capita. per capita, ou seja, se a família tem 4 pessoas, portanto, se Aí vai multiplica pra por 2.800. 4, vai para 2.800. É. Tá? Só para poder chamar a atenção aqui. Mas essa discussão também reporta para salários também, né? Sim, sim. Então, não, porque você fala só, tem muita gente na pobreza, tem muita gente na extrema pobreza, mas você reporta também a salários. Você tem aí um nível de salário no Nordeste, em especial no Ceará, ainda muito baixo Muito em relação às outras regiões, né? Então, é uma coisa que envolve também setor produtivo, envolve, né, Claro, questões de porque produtividade. multidimensional, né? Né, que envolve outras questões aí também que não estão, às vezes, não estão no alcance da política pública, né? Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, lembrando a você aqui uma nota aqui, uma informação de utilidade pública. A CAGES realizou mais uma edição do seminário de apresentação do projeto de esgotamento legal no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. A CAGES tem se ocupado muito agora da questão do saneamento no interior e especialmente do saneamento rural. O evento debateu soluções sustentáveis para a coleta e destinação e adequação do esgoto na cidade, promovendo assim mais saúde, que significa reduzir pobreza. Sim, isso né, é um grande na aliado. vida e na sustentabilidade da população. Essa iniciativa faz parte do esforço conjunto, liderado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com os prestadores de serviços de saneamento básico, no caso, a Agência Reguladora do Estado do Ceará e a CAGES, que está à frente de todo esse trabalho. Eu vou fazer um rápido intervalo e, quando voltarmos, vamos continuar discutindo todos os detalhes, os vários ângulos e perspectivas de percepção da extrema pobreza e da pobreza, agora numa perspectiva inclusiva, porque a gente tem que separar o que são os programas sociais, transferências de renda, para a renda do trabalho, que foi este o salto que o Brasil vinha dando até a pandemia. Na pandemia isso sofreu aquele baque, porque quando você tem renda oriunda do trabalho, significa pessoas inseridas, né, no mercado, pessoas produtivas, portanto, com repercussão direta no crescimento da economia do país e do Estado como um todo. Um instante só e a gente volta. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o segundo bloco do podcast Observatório, hoje discutindo a extrema pobreza e a pobreza no estado do Ceará, a partir da última pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado. Feliz de um estado, de um governo, que tem um órgão técnico na dimensão, na excelência do
IPES. Eu faço aqui esse registro Sem porque dúvida. conheço bem. Eu acabo de chegar do Chile, Alfredo, onde eu fui convidado para falar na Universidade do Atacama sobre modelo de governança, modelo federativo. O Chile está vivendo um problema muito grave hoje. Ele saiu de um Estado unitário para um Estado federado, elegeu os seus 16 primeiros governadores das regiões, lá não é Estado, são regiões. Portanto, também os respectivos municípios, seus prefeitos. Não tem quadro, ou seja, não tem pessoas para o serviço público, que é de uma natureza muito específica. Não tem dados. Por exemplo, o Chile não sabe, no Atacama, quem são os seus pobres, né? Então, veja você o problema. Isso é para dizer a importância de um instituto de pesquisa como esse. E do IBGE, né? Sim, do IBGE, em termos nacionais. Que está fazendo hoje 89 anos. O IBGE, Hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil. Comemorando o Brasil. E resistente, né? Resistente, porque nem sempre é fácil de observar a importância desses órgãos, de apoio à estratégia, né? E já que O estamos IPES falando... é um luxo, né? Assim, pela qualidade dos técnicos. Você sabe, assim, se está envolvido o IPES em algum desenho de alguma política, então você já sabe que vai ter preocupação com a consistência, com a robustez, o desenho da política, né? O público-alvo, como é que vai ser avaliado. Então você já sabe que cuidados importantes da ciência vão existir, entendeu? Então... Aliás, nessa palestra lá na Universidade do Atacama, que eu fui um dos palestrantes, ao lado também do presidente da CAGES, o Neuri, e do professor Patrício Vergara, que é chileno, mas mora no Brasil. Uma das coisas que eles nos perguntaram, tinham lá o prefeito, a associação dos municípios, lá na universidade, uma das coisas que perguntaram foi como que nós no Ceará, a experiência era do Ceará, atingimos esse nível. E eu ressaltei muito a importância do IPES e o Patrício do Programa Cientista-Chefe nessa qualificação da educação, por exemplo, do Ceará e tal. E há um convite para a FUNCAP ir para o Chile para poder ver como é que se vai montar os modelos de IPES em cada um desses estados. Então, você certamente vai ser convidado para ir lá, porque a gente deixou essa semente lá colocada. O IPES já teve, né? Já esteve lá na administração anterior. Isso, já esteve. Bom, lembrando aqui para o nosso assinante que a CAGES está investindo em biodigestores. Nós estamos falando aqui de pobreza. Biodigestores para a gestão sustentável de resíduos orgânicos. Os equipamentos transformam sobras de alimentos, sobretudo da merenda escolar, por exemplo, né? Em energia renovável. A iniciativa faz parte das ações da política ambiental que a companhia está, nesse instante, implantando, que visam a melhor gestão dos resíduos orgânicos no setor de saneamento. Isso vai ter repercussão direta na questão da pobreza rural, na medida em que você, ao tratar esses resíduos adequadamente, você vai reduzir os índices de doenças infecciosas, por exemplo, sobretudo na primeira infância. Dos 14 biodigestores adquiridos pela CAGES, 3 já foram instalados, um deles encontra-se em operação na sede da companhia, localizada aqui no Vila União, ali de frente ao antigo aeroporto. Além da capital, os equipamentos serão também instalados em Quixadá, Carateús, Tianguá, Juazeiro do Norte, Russas e Itapipoca, ou seja, é a preocupação da companhia em começar a trabalhar toda essa parte de saneamento e de sustentabilidade nas comunidades rurais, sobretudo. Alfredo, nós falávamos aqui, no final do primeiro bloco, sobre a inclusão. O Manso até introduziu sobre a redução da pobreza, da extrema pobreza, de uma forma inclusiva, ou seja, com uma renda oriunda a partir do trabalho, para que se possa começar a sair um pouco somente da dependência dos programas de transferências de renda. Os números que o Ceará apresenta a partir dessa redução, 50% de 2012 até aqui, só no intervalo entre 21 e 24, para ser mais preciso, demonstram que as políticas públicas estão respondendo a contento nessa fase, digamos, emergencial. Mas de forma sustentável. Quais são as políticas de inclusão que se trabalha hoje no governo do Estado? O IPES já está monitorando, já tem
pesquisas. Eu soube que vocês estão trabalhando numa pesquisa agora, que eu achei muito importante, na primeira infância. É para tentar extrair desse universo de extremamente pobres e pobres as crianças, que é importantíssimo para cuidar disso. E isso é uma política de inclusão, não tenha dúvida. Como é que está esse planejamento com esses objetivos? Bem, a política de inclusão, o IPES é um órgão estratégico, né? Fica com as secretarias, né? Então, tem diversas secretarias que trabalham a inclusão, né? Desde a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a do Trabalho, especificamente, né? E a gente tem aí um exemplo de um programa recentemente lançado no governo do governador Amano, que foi o Ceará Sem Fome, né? Quando ele foi lançado, ele foi pensado ainda na transição e ele foi votado em fevereiro, foi iniciado em maio, as cozinhas começaram em julho, agosto. Então, ele tem saiu daquele âmbito de arrecadar alimento e distribuir, né? Tinha essa ideia no início, depois evoluiu para o cartão, né? Que é um cartão de R$300 para pessoas que estão dentro dos critérios, mulheres e com filho até 14 anos, com renda per capita até 218, né? Então, evoluiu para o cartão, evoluiu para a cozinha, que as pessoas do cartão não são as mesmas da cozinha, né? E a arrecadação continuou e tem essa preocupação também com a questão da insegurança alimentar, que a gente está saindo, a gente não pode sair da fome para a gordura, né? Sim. Por causa estou falando dos produtos ultraprocessados. Então, tem toda essa preocupação do programa também, e do cartão não vender ultraprocessado, e a gente também fazia essa educação junto aos beneficiários, que são todos do Bolsa Família. Para evitar problemas futuros, né? Obesidade, sobrepeso. Que é o nosso grande banco de dados, né? Que é o Bolsa Família. E para não ir para a obesidade, né, e tal. E dentro desse programa tem um programa de qualificação profissional. Qualifica as cozinheiras, qualifica o pessoal do cartão. Nesse programa, que eu estou acompanhando, a gente acompanha mais de perto, já foram qualificados 10 mil, né? Até a primeira-dama do Brasil, né, a Georgia da Silva, veio entregar os certificados de conclusão agora na segunda-feira. Na semana que passou. Na semana que passou para alguns que conseguiram, né, terminar o curso. E tem uma projeção de continuar essa qualificação. Agora, a inclusão, ela depende também, né? Cada secretaria tem sua estratégia e ela depende também da questão orçamentária, depende da questão se a economia está também crescendo. Você pode utilizar também os sistemas nacionais, tem programa nacional também para inclusão, né? Você pode utilizar todo esse processo, porque esse processo ele vai acabar reduzindo ou melhorando, né, a questão da produtividade, né? A gente fala muito, você conversa com os empresários, ele diz, não, a produtividade é muito baixa do trabalhador, o que é isso, né? Você chega e diz para o trabalhador fazer isso ou aquilo, ele não sabe, ou não tem, ele não faz consegue. Lentamente. Ou faz lentamente ou não tem o letramento daquilo. Hoje, a gente fala letramento, que hoje tudo é digital, né? Claro. A gente mesmo tem dificuldade, eu fui preencher um negócio lá do IBGE, eu disse, ixi, né? Às vezes você procura um par e passo, né? E às vezes você vai ali, vai aqui. O letramento digital é muito importante. Eu acho que essa inclusão pelo letramento, até o IBGE está colocando dentro das discussões a questão do letramento, por conta de hoje ser tudo digital, né? Então, esse é um fator importante, porque os empresários dizem, não, a produtividade é baixa, e acaba rebatendo nos salários. A produtividade é baixa, porque o salário é baixo, né? Essa é uma discussão ainda com muitas polêmicas, né? Aliás, você traz aqui um assunto, um tema que está dentro da pobreza multidimensional, a sua multidimensionalidade, e eu vou adicionar aqui um outro elemento. Você falou do letramento, você falou das dificuldades das pessoas, da baixa produtividade, porque o trabalhador não tem, digamos,
a capacidade de percepção, de interpretação daquilo que, tá? E por isso afeta lá na produtividade, aí evolui isso para o letramento digital. Isso tudo consubstancia o que nós conhecemos pelo senso comum como analfabetismo funcional. Né? Isso está consubstanciado nesse conceito. Professor Manso, eu queria então trazer esse elemento na seguinte perspectiva. Pobreza monetária está aí, os números estão mostrando, ainda, apesar da recuperação, mas são muito agudos ainda. Mas há uma outra pobreza que me incomoda muito, que é a pobreza do saber. Sim. Tem a ver com isso que o professor Alfredo Pessoa acabou de trazer, as sugestões que o governo tem feito, os esforços para o letramento das pessoas. Então, essa pobreza do saber, para mim, ela é a mais grave de todas, e nós temos índices ainda muito elevados, apesar de todos os esforços, porque dela decorre toda a outra pobreza. Sim. Queria colocar essa perspectiva para a sua análise. Não, perfeito. A incapacidade, né, de geração de renda da pessoa, seja como um assalariado, seja como um empreendedor, né? Claro, isso tudo dificulta, né? Porque a falta do conhecimento, falta da técnica, né? Falta de questões mais amplas, né? Da formação mais ampla, não só da tecnologia, mas da formação mais ampla também, porque aí envolve, enfim, aspectos que hoje o mercado valoriza muito, com essas habilidades, né? O chamado soft skills, né? Enfim, de empatia, de liderança. Então, são aspectos também que as qualificações têm que incluir, abranger, né? Então, há uma dificuldade que eu acho que algumas experiências, até particulares, viu, Arnaldo, são bem interessantes assim no Brasil. Eu vou citar uma aqui para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer, mas que não é o único, obviamente, mas tem muitas iniciativas que eu admiro muito, né? Pela concepção, por exemplo, tem uma iniciativa chamada Gerando Falcões. Um programa, assim, a forma como eles estruturam, né, de criar oportunidades, criar qualificações para as pessoas, né, principalmente os mais jovens e tal, mas para todo mundo. Mas é interessante o entendimento, a compreensão desses formuladores, dessas pessoas aí que, pelo caráter multidimensional, sabe, da pobreza, saber que entender o fenômeno, entender o tamanho do problema e propor soluções em cima do problema. Assim, são pessoas que criam iniciativas voltadas para soluções. Isso é fantástico. Eu acho que aí a gente sabe, toda uma estrutura governamental às vezes é mais difícil de manual, né? O professor Alfredo falou das várias secretarias, né? Mas às vezes falta, talvez fosse interessante uma gestão desse portfólio, entendeu? Uma gestão dessas ações de inclusão, porque elas deveriam ser integradas. De repente, uma secretaria, por questões orçamentárias, desfavorece uma determinada ação, mas aquela ação era extremamente importante do ponto de vista sistêmico para uma outra. Alimenta outras, elas se beneficiam mutuamente, mas essa inteligência... Há uma sinergia entre elas. Essa, né? Né? Inteligência você só consegue utilizá-la, só consegue aprender se você tiver esse esforço. Então, aí eu sei que a secretaria está fazendo tal, ok, mas existe um esforço claro, cristalino dentro da estrutura governamental de superação de pobreza, de inclusão produtiva, entendeu? Uma governança integrativa. Uma governança disso, assim, a questão de uma rede de contato, que essa meninada, eu digo meninada, mas no sentido não é nem da idade, não estou falando de cronológico, mas no sentido do frescor da ideia, da proposição. Essas pessoas têm que ser ouvidas, o governo tem que se aproximar, entender o que elas estão fazendo. Aí a gente tem Favela 3D, que é outro que me ocorreu. São tantas para citar, mas assim, são tantas iniciativas de inclusão trazendo com resultados concretos, que às vezes a gente dá a impressão de que o governo está meio no caráter endógeno dele lá, e eu acho que ele deveria estar mais integrado, mais organizado nesse sentido, para ele se modernizar, para ele pegar, usando uma expressão moderna, para ele pegar uma outra hype, uma outra vibe, uma vibe diferente, porque
É diferente hoje o que o mercado... Hoje nós temos uma transição laboral muito forte. Então, o mercado de trabalho está exigindo perfis que ninguém... que não são tão simples. Não adianta dizer assim, Arnaldo, eu vou qualificar para o que o mercado está... Sim, mas o que o mercado está querendo? Você entende isso? Você foi nos RHs? O que os RHs estão... Que tipo de competências as pessoas precisam ter para se incluírem produtivamente? Nós estamos falando de quê, afinal? Nós estamos falando de que perfis? Se você treinar no perfil ultrapassado, se tiver um certificado, você vai ter uma fábrica de certificados. Ok, isso faz parte, lá tá lá. Mas e aí, as competências foram trabalhadas? As vulnerabilidades, o que a gente está falando de pobreza multidimensional, o que é isso? É vulnerabilidade em várias dimensões. Aquela vulnerabilidade foi trabalhada? Não adianta dar um certificado para uma pessoa que ele não consegue sair à noite para fazer um treinamento porque o local é dominado por uma determinada facção, um determinado estado paralelo, né? Então não adianta, ele não vai se qualificar nunca, porque o horário é incompatível. Como é que ele vai se qualificar com os conflitos familiares, né? Os conflitos familiares fortes que impedem, né? Ou com problema de falta de um acompanhante para o idoso e aquela pessoa tem que estar acompanhando, então ela também não vai se incluir produtivamente. Porque ela não tem com quem deixar o idoso, ela não tem uma estrutura que possa cuidar dessa pessoa, né, na família, ou uma pessoa com algum tipo de transtorno, que hoje os casos aumentaram bastante. Então, assim, eu acho que é preciso ter uma gestão disso tudo, entendeu? E isso a gente não percebe esse esforço, né? A gente, pelo menos, se tá me escapando, pode ser culpa minha, mas a gente não percebe esse esforço pela inclusão produtiva. É meio que uma questão assim, poxa, a gente construiu um grande sistema, um grande programa de transferência, montamos uma estrutura de conselhos, né, lá elas fazem um trabalho magnífico, né, isso é inquestionável, mas a pegada da inclusão exige outros tipos de ações, outros tipos de qualificações até mesmo dessas pessoas, desses agentes, né? Então, essa é a minha retórica hoje. Tem um dado, Alfredo, da pesquisa que me chamou muita atenção, eu vou colocar aqui para você. O estudo do IPES verificou uma tendência de crescimento quase contínuo da extrema pobreza na região metropolitana de Fortaleza. Entre 2021 e 2023, essa extrema pobreza da região metropolitana, portanto, urbano, para corroborar do que eu disse ainda há pouco, ela cresceu 14,6%, enquanto caiu, olha só, 53,3% na zona rural, no interior do estado. Ou seja, é um dado que, para mim, é muito significativo. É da pesquisa até que envolve, inclusive, a questão da migração, como você merece um aprofundamento. Falado, né? ainda mais. Tem um dado interessante, pode ser preocupante também. Nessa pesquisa anterior, Arnaldo, que quando ele é também do DIME, o trabalho, do DIME Oliveira, o analista, quando ele pegou todas as capitais, são duas só que aumentam a pobreza. E Fortaleza é uma delas. É uma delas. E as outras reduzindo. Né? É um problema local. Né? Entre 21 e 23. Aí você pode verificar o que aconteceu, alguma coisa aí na assistência social. A outra qual foi? Foi o Rio? Foi Rondônia. Rondônia. Alguma coisa na assistência social, alguma coisa nas políticas sociais, tem que verificar o que aconteceu. Migração não é, né, Arnaldo? Porque a gente não teve nenhum fenômeno migratório. Então é um problema mesmo local, provavelmente ligado eles reportam lá, violência, lá em Rondônia a imigração lá da Venezuela, né? Mas aqui não, né? Aqui não tem esse. Mas lá a gente foi olhar os dados, tem 4 mil, né? Foram 4 mil pessoas que entraram lá, não foi tão significativo, né? Lá no norte. Em Rondônia. Mas esse número que o Arnaldo traz aí, essa variação realmente impactante. Me chamou a atenção. Então, assim, você pode ver que pode ter desarmado algumas ações sociais, né? É possível que tenha desarmado algumas ações sociais nesse sentido. Que é uma dedução do número, mas a gente teria que verificar. A outra coisa, para comentar uma coisa que o professor Manso falou, é a história essa questão da qualificação, né? Você tem que procurar para onde é que estão indo as carreiras, né? Para onde é que estão indo as profissões hoje, né?
Se é que dá para falar em profissão, né? Sim, Se você se é vai que dá pra passar falar em uma profissão, profissão de exatamente, 30 anos hoje, como a nossa aqui, né? Que é professor e tudo. O Arnaldo é jornalista há muito tempo, já está... Quer dizer, dá para trabalhar algumas profissões, várias profissões. Como é que estão as carreiras hoje, né? Para ver a tendência do mundo digitalizado, a tendência, quer dizer, o mercado de trabalho todo mudou, né? Você exige mais destreza do trabalhador, que ele seja multifuncional, faça várias funções. E muitas vezes ele não está ali, né, só com o estudo que ele teve, segundo grau, primeiro grau e tal. Ele ali é uma porta ainda a garantia, né? Inicial, né? Ele precisa dali dar o salto. Eu sei que a iniciativa, qualidade, liderança, essa coisa toda é muito importante. A propósito do que você fala, sim. Agora, isso é um problema nacional e tem que ser resolvido pela sociedade em geral, né? Não dá para deixar setor privado de fora, não dá para deixar... Sim, né? sem dúvida. Outros setores de fora, que também... Eles também estão preocupados, porque ele quer o trabalhador muito qualificado, né? E diz, eu não consigo pegar o trabalhador nesse nível e tal. E só para lembrar sobre produtividade, a gente está fazendo IPES de destaque todo mês, né? Pega um trabalho de um analista, pega um dos, que são vários, né? Que eles fazem por mês. Sim. Não todos, não o mesmo ao mesmo tempo, mas vários. Aí pega um aí que esteja bom para a gente fazer o IPES de destaque. O IPES de destaque de abril foi sobre produtividade, do Alexandre Lira, né? E foi até nosso aluno lá na FEAC, né? O Jimmy também, então... e o Alexandre fez um trabalho sobre produtividade e lá a produtividade do Ceará aumentou. A gente chamou a imprensa, chamou, mas não teve o destaque. Entendeu? Porque, às vezes, esse tema produtividade, quando a imprensa se reportou, você pensou assim, não, o IPES vai apresentar um trabalho sobre emprego, mas não era emprego, era a produtividade do emprego. E lá os dados estão aumentando, e a imprensa não deu muito destaque. Como deu destaque no nosso IPES de destaque, que foi de janeiro, que foi sobre índice de vulnerabilidade dos jovens, o de fevereiro foi sobre a questão... O de fevereiro foi sobre IDM, sobre o desenvolvimento municipal, que também aí envolve municípios, aí tem aquele ranqueamento, o pessoal começa a falar, meu município foi melhor do que o seu e tal. E o terceiro, que foi em março, foi sobre a questão da mulher, que também teve muita repercussão, porque a gente deixou um pouco a questão da violência de lado, foi trabalhar os dados educacionais, trabalho, essas coisas. E aí, esses três tiveram repercussão na imprensa. O de produtividade foi o que menos teve. Foi uma notinha ali... Quer dizer, não deu para perceber direito a importância do trabalho, que foi em relação à produtividade. Eu lembro aqui, nos anos 90, logo depois que nós reconquistamos aí as nossas duas utopias dos anos 80, que era a redemocratização e o controle da inflação, nos anos 90 a gente começa a lidar, a conviver, a deparar com a modernidade do sistema computacional, enfim, das redes e tudo. E daí para cá, isso só tem evoluído. E a gente, meio que consensualmente, um pacto, assim, uma percepção silenciosa, todos, do maior ou menor grau, vão fechar as carreiras, vai acabar com o emprego das pessoas, né? E isso tem nos acompanhado. Como tudo que está ruim pode sempre piorar, eu confesso a vocês que eu fiquei ainda mais preocupado com essa questão, e aí você trouxe muito bem. Para onde estão indo as carreiras? Quais são as carreiras que o mercado está buscando para poder a gente se preocupar e direcionar essa mão de obra para essa qualificação? Eu assisti semana passada, quinta-feira mais precisamente, uma palestra ali no BS Design, convidado inclusive da empresa do Beto Stuart, do vice-presidente da TOTUS. A TOTUS, como sabemos todos, é uma das gigantes, produtora de software, de tudo quanto é para todos os fins. Pois bem, o vice-presidente falou muita coisa importante. Quando chegou na parte de inteligência artificial, aí ele mostrou uma fábricazinha aqui na Alemanha, na BMW, que fabrica um veículo, entrega pronto um veículo a cada 35 minutos. E ele pediu que a gente prestasse atenção ao vídeo. E ficamos todos atentos ao vídeo. Antes dizia-se assim, não, os empregos vão diminuir porque a máquina vai fazer tudo, então vão ser poucos homens só apertando um botão. Não tem mais homem para apertar botão. A inteligência artificial agora, um robô
comanda o outro robô, que comanda o outro, que comanda os outros, sem a mão humana. Então, a sua inquietação, Alfredo, para onde vão as carreiras, para onde vão as profissões, já que o emprego, no sentido tradicional como nós conhecemos, esse já está cada vez mais em extinção, a inteligência artificial vem agora para fazer. Ele colocou uma coisa, que a inteligência artificial já está pensando numa revolução, porque ela é a terceira revolução, já está pensando numa revolução para resolver esse problema da eliminação do homem da mão de obra. Eu fiquei assim, tanto quanto impactado com essa velocidade com que nós estamos caminhando. Eu fiquei impactado com o seu número. Não, perfeito. Aí, essa observação sobre esse pensamento. Eu acho que o que pode sobreviver é a questão do pensar, né? do pensar crítico, da tomada de decisões que exige um tipo de estrutura de decisão que a máquina ainda não tem, né? Que são poucas coisas ainda que ela não consegue fazer. Mas, vai ter. Talvez, enfim, tem algumas coisas eu acho que assim, é preciso gente para programar isso, para controlar isso, né? Porque ela não vai, vai sempre depender de programação. O que ficou claro lá é que ela não vai precisar mais de gente para programar. Ela vai precisar de gente para criar a programação. E exato, aí são essas cabeças, outro entendimento. São essas cabeças sobre as quais você e o Alfredo falaram. Esse dado de Fortaleza, porque se esse aumento da extrema pobreza, o que acontece, Arnaldo? Nós temos aí, vamos raciocinar, um aumento do número de pessoas com renda baixa, com renda mínima, digamos assim. Sim. E isso é o ambiente favorável para o estímulo, para o incentivo a atividades ilícitas. Ao estado paralelo de cooptação. Então, ou seja, as pessoas ficam muito mais fragilizadas a aceitarem qualquer tipo de proposta nesse sentido. Bom, nós estamos chegando ao final. Alfredo, eu queria que você usasse aí os últimos minutos que você tem para suas considerações finais. Nós já estamos encerrando esse podcast. Sabe que será demandado assim que sair a pesquisa sobre a mais infância, a pobreza da mais infância. Isso é um estudo inédito. Né? O IBGE, por exemplo, não trouxe esse estudo aí. Isso é muito bom que o Ceará esteja com essa preocupação. E não poderia ser diferente, porque o Ceará tem um programa Mais Infância hoje, avançando aí todo o estado. Muito obrigado pela sua participação. Isso, eu que agradeço, Arnaldo, estou à disposição, e o IPES também, os nossos técnicos e nossos diretores que nós temos, né? À disposição do seu programa, agradecer, professor Carlos Manso também pelo debate, e dizer essa discussão, que a gente acabou discutindo várias coisas, além da extrema pobreza e da pobreza, né? Dizer que a gente, assim, quando divulgou os dados da pesquisa, ficou, assim, contente, principalmente, vocês já registraram isso, né? Da pandemia para cá, isso. A extrema pobreza cai pela metade, né? E foi um número registrado menor desde 2012, né? E também a pobreza, é um número registrado menor desde 2012. Sim, a série histórica de 2012 para cá. É um caminho ali que tem norteado o governador disse... ficou feliz com os dados, né? Não está totalmente satisfeito, porque ele quer mais, né? Quer fazer mais, quer trabalhar mais, trabalha mais e quer fazer mais para isso, né? E, inclusive, se somar os dados de extrema pobreza com pobreza, você tem entre 23 e 24, 624 mil pessoas saíram dessa condição, né? Que é importante. E aí casa com a nossa segundo bloco aqui. Saíram dessa condição. E agora vão para o emprego, né? Se saíram, inclusão. Se saíram porque deve estar nesse processo, né, de transição. Isso aí que foi importante. E teve o dado ontem, né? Que o Ceará bateu o recorde de emprego no mês de abril. Né? Também foi uma notícia muito boa para o nosso estado. Né? Professor Manso, muito obrigado aí, mais uma vez, pela sua colaboração. Arnaldo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Alfredo. Parabéns ao IPES, eu queria as minhas considerações finais aí, parabenizar, né, os nossos colegas tão brilhantes que existem no IPES. Aqui, especialmente o Jimmy, né, que construiu esses enfoques. E aí fica até mesmo o próprio IPES, que a gente precisa muito do IPES para provocar essas orientações em termos de sugestão das políticas de inclusão produtiva. Isso. Acho que talvez um trabalho sobre isso, resgatando aí.
exatamente que caminhos podem ser colocados para o governo para buscar uma inclusão produtiva, acho que seria uma... Estou pautando aqui, peço não, mas estou só sugerindo, viu, humildemente. Tá bom, um abraço. Bom, com essas colocações, finalizamos mais uma edição do Observatório, hoje discutindo a extrema pobreza, a desigualdade no estado do Ceará, na perspectiva da sua redução. Deixemos isso bem claro. Muito foi feito? Sim, foi. Mas temos muito mais a fazer para superarmos, porque não é mais... Há uma sociedade pretensamente moderna, e nós somos, enquanto Estado, especificamente, mas isso vale também para o Brasil. Não é dado o direito de negligenciar com esse setor tão vulnerável como dos extremamente pobres. E um pouco de esforço e políticas públicas mais focadas, é possível superar a extrema pobreza. Está aí, a pesquisa mostra que é possível superar. Olha a redução. Muito obrigado a você. Eu peço que você siga o nosso canal, ok? Aperte lá o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Nos siga, faça seus comentários, suas críticas, faça sua sugestão de pauta, ok? E deixe o seu like. Muito obrigado. Até o próximo Observatório.